Então quer dizer que em meio a essa pandemia, em meio ao mundo de incerteza, os loucos estão dispostos a enfrentar o medo da mudança? Como assim? Você tem medo da mudança? Me fala, tu tem medo da mudança, Juliano? Eu acho que talvez o medo da mudança ele venha junto com o quanto você acredita no seu potencial, o quanto você acredita no que você faz, o quanto seu propósito realmente é forte. Eu acho que quando eu estava na graduação, eu já me via já, né? Em um local bom, frequentando bons lugares, com boas pessoas, com um network forte, pessoas às quais poderiam também elevar o meu trabalho, pessoas com quais eu poderia também contribuir e elevar, né, o trabalho deles. Então eu acho que foi todo esse contexto que fez com que eu me mudasse durante essa pandemia para fazer os meus atendimentos em Porto Alegre. Pois eu sempre pensei em trabalhar em Porto Alegre, ir ali almoçar em um restaurante que eu gosto muito em Porto Alegre, ir ali treinar numa academia que eu gosto muito em Porto Alegre e voltar para o consultório, poder fazer aquele círculo ali e eu me via lá, né? Pois a nossa cidade, Canoas, ela não tem muitos restaurantes igual Porto Alegre, nessa mesma linha. A gente sabe que Porto Alegre é um giro diferente, né? E nessa questão linkada a próprios restaurantes de comida natural, né? Espaços de lazer, como as academias, como os clubes. Então, acho que tudo isso valorizou muito, né, para que no contexto eu me mudasse. E muitas pessoas acreditam que esse é um momento que a gente deve ficar, né, quieto, parado num lugar, esperar as coisas passarem e depois que as coisas passarem a gente começar a se movimentar. Né? Eu prefiro resolver as coisas ao invés de deixarem as coisas se resolverem. Eu acredito que nesse momento ele é um momento que é vulnerável, ok, mas assim como ele é vulnerável para qualquer coisa, ele é vulnerável para mudança. A gente pode fazer uma mudança e ela ser muito boa nesse momento. Mas falando essa questão de mudança, de loucos, aí parece que não sou só eu o louco da vez. O que tu está aprontando, Maurício? Pois é, a gente está disposto a enfrentar esse medo da mudança, que vai estar sempre presente. O medo vai estar ali. A grande questão é saber lidar com esse medo. Até que ponto esse paralisa você? Até que ponto o medo da mudança te paralisa, te impede de viver as grandes conquistas que tu pode viver? Durante muito tempo, Juliano, eu sentia muito esse medo diante de novos desafios, diante de novos projetos. E à medida que eu fui me fortalecendo para enfrentar esse medo, as coisas começaram a deslanchar na minha vida de uma maneira mais assertiva, mais eficiente. Encarar a mudança como algo permanente. Encarar a mudança como algo permanente. Isso é algo bem importante de frisar aqui. A, a permanência, aquela ideia de estabilidade, ela na verdade é uma falsa ilusão. A nossa vida ela é uma constante instabilidade. E à medida que a gente vai aprendendo a lidar com esse medo junto ao desconforto, as coisas começam a ganhar outros ares. Né? Tu começa a te sentir mais empoderado de fato. Um exercício que eu fiz, que eu compartilho aqui com vocês, para aprender a lidar melhor com esse medo da mudança, foi tornar presente as conquistas das quais eu já vinha sentido na minha vida, de outros projetos que deram certo, né? De fato, internalizar os desafios superados, os obstáculos superados, internalizar o quanto de fato eu podia ser capaz de novo, enfrentar aquele medo, ter coragem para lidar com aquele medo, sabendo que essa mudança ia me fazer bem, sabendo que a mudança ia me fazer bem. Até diante disso eu te pergunto, quando tu foi para a Austrália, teve esse medo da mudança? Tu sentiu algum sentimento desse gênero? Quando eu estava me preparando para ir, digamos assim, que eu já me sentia como se eu como eu precisava, como é que eu vou dizer assim? Quando eu estava me preparando para ir, eu já estava me sentindo como se eu já estivesse lá, já tivesse me preparado, na verdade, para estar naquele lugar. Assim como esse passo para Porto Alegre agora. Exato, porque era uma coisa que eu sabia que eu precisava fazer. Era um passo que eu precisava fazer, né? E quando eu cheguei lá,
né? É óbvio que quando a gente está naquela, pô, eu estou indo, é bem diferente de quando cheguei, né? Porque quando tu chega lá, tu te dá, né, tu frente a frente, né, com toda aquela função e aquelas coisas todas diferentes. O meu inglês não era lá grandes coisas, então aquilo ali foi mais, eu não tive medo para ir, porque eu acreditava que aquilo era um passo que eu deveria fazer, mas quando eu estava lá, quando eu cheguei lá, aquilo foi um pouco tenso, assim, e talvez isso possa ser caracterizado também como um medo, né? Mas é muito interessante porque foi um momento em que eu cresci muito, né? Talvez eu tive esse receio, né, de pai, agora eu falo com as pessoas, não falo com as pessoas, como eu vou progredir, quanto tempo eu vou demorar, como as coisas vão acontecer aqui pra mim. A vida é totalmente diferente da que eu tinha no Brasil. O que vai, para onde vai isso e como vai se finalizar? Será que eu vou conseguir desenrolar? Então eu tive, acho que essa tensão e pode ler isso como medo, né? Quando eu cheguei lá, na hora de ir não, mas quando eu cheguei, sim, eu tive um pouco esse receio, esse medo. Mas é bem legal porque hoje eu visualizo como uma coisa boa, pois eu tive esse receio, mas depois quando eu comecei a estudar lá, quando eu comecei a fazer a questão do curso, tudo isso fez com que eu progredisse muito e eu sou muito grato por ter dado continuidade, por não ter desistido, né, e ter seguido até conseguir evoluir bastante. E eu também tive em algum momento da minha vida alguns outros receios, alguns outros medos, mas o mais interessante é que no momento eu estava com medo, mas depois que eu superei aquele medo, eu fiquei muito mais feliz e muito agradecido por ter continuado, né? E como tu tinha falado ali, aquelas vitórias que a gente já tem, talvez aquilo, eles vão nos dando mais base, deixando mais sólido para que a gente possa ter as nossas ações com mais certeza e por mais que a gente tenha receio no momento, mas ir lá e fazer a mudança e fazer acontecer. E voltando lá para o que eu falei no começo, é quanto a gente acredita no nosso propósito e sabe do potencial do nosso trabalho ou do potencial que a gente tem. Tanto para mim poder me mudar de Canoas para Porto Alegre, quanto eu poder me mudar do Brasil para a Austrália e poder obter sucesso em cada coisa que eu faço. Teve alguma situação na tua vida já que tu te sentiu algo assim? Pois é, até tu falou da Austrália e agora a minha ida a Portugal ano passado, confesso que eu me borrei de medo. Eu borrei de medo assim, apesar de ter me preparado muito ao longo de um ano inteiro, chegando lá é diferente. Chegando lá é diferente, o idioma era muito difícil, mas assim, longe da vovó, né, longe da mamãe, do papai, a gente, enfim, uma situação completamente diferente, né, um país incrível, maravilhoso, mas de atravessar esse oceano, lá reverberou sentimentos assim, com certeza o medo teve presente, teve presente. E assim como tu agora olhando para trás e vendo como foi o processo de superação desses sentimentos difíceis, né, eu vejo o quanto isso me beneficiou em termos hoje de estabilidade emocional. Né? Saber que o medo ele vai estar presente em grandes mudanças. A grande questão é nos fortalecemos e nos fortalecendo a nível de questões emocionais, psicológicas, né? Desenvolver fortalezas mentais para que quando esse medo surja, a coragem ela venha e tome frente a essa situação. De novo, a mudança ela vai estar sempre, sempre presente na nossa vida. E à medida que a gente se acovarda diante de algumas situações, a gente está reprimindo esse impulso vital do ser humano, que é essa disposição para a mudança, para o progresso, para a evolução. Então, o que fica para mim? O medo vai estar sempre presente. Cabe a nós saber disso, se fortalecer e enfrentar, sabendo que enfrentar esse sentimento, que não é fácil de enfrentar, vai fazer com que a gente progrida, que a gente se fortaleça e lá na frente consiga lidar melhor com esse tipo de emoção. E para ti? Eu acho que na verdade, o medo não existe. É a gente que cria ele. A gente cada vez mais vai alimentando ele. Sim, mas será que se isso acontecer? Mas será que isso nem aconteceu? Sim. Isso pode nem acontecer. Mas tu está alimentando tanto ele, ele vai ficando mais forte.
A gente deve colocar o nosso foco onde a gente quer que as coisas aconteçam. Se a gente focar no medo, cada vez mais a gente vai ter medo e cada vez menos a gente vai vencer. Se a gente focar na vitória, cada vez menos a gente vai ter medo. Uma coisa é ter friozinho na barriga. Sim. Mas friozinho na barriga talvez seja aquele sinal, cara, é isso que tu tem que fazer, vai lá. Sim. Entende? Então, vamos colocar uma analogia, uma brincadeira, você está num parque aquático, né? Eu vim de férias pro Brasil, a gente parou em Dubai e tinha um parque aquático muito bacana lá no hotel onde a gente estava e tinha um brinquedo que ele era muito grande assim, e tu colocava os pés assim unidos e fechava os braços assim, ele contava, né? Tava pronto e ele contava 3, 2, 1 e o chão sumia e tu caía, né? E várias pessoas desistiam, né? Chegavam lá e desistiam. Eles estavam lá e pronto, mandando brinquedo, sei que alguém desistiu. Só que a sensação de quando tu descia do brinquedo, tenho certeza que é muito melhor, muito superior do que tu desistir quando tá lá. Então acho que a gente deve alimentar o que a gente quer. Eu sempre preferi alimentar a minha vitória, alimentar aquela sensação boa de descer no brinquedo, de curtir a vida, de aproveitar essa vida como se ela fosse, né, talvez um brinquedo no parque aquático aí. Às vezes vai ter umas quedas meio fortes, né, mas depois o prazer que vai vir é muito grande. E cada vez mais que tu alimentar as coisas boas, mais as coisas boas crescem. E quanto menos tu alimentar o medo, menor ele vai ficar. Então, enfrente o medo, porque quanto mais você correr dele, mais ele cresce. Eu acho que essa é a minha visão aí sobre o nosso bate-papo. Isso aí. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês gostem. Curtam e compartilhem. E pedimos desculpas aí pela ausência, mas como a gente está falando aqui no vídeo, houveram mudanças, né? E mudanças positivas, obviamente, que tiveram medo, mas tiveram muita coragem, como o nosso amigo Juliano aqui falou. Então, um forte abraço para todos. Até mais. Fiquem com Deus e até o próximo.